Hebreus capítulo 11, a palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Versículo 27, pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Amém? Pai, queremos te louvar nesta noite, te agradecer pela tua presença neste lugar, te louvar, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, manifestada a cada um de nós. Ó Pai, te louvamos pela vida dessas 43 crianças que tiveram nesse encontro e foram revestidas de poder e do teu Espírito Santo. E clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, revela a tua palavra no nosso coração. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, crescer em santidade. Queremos, ó Deus, crescer em fé. Queremos, ó Deus, ser instrumentos em tuas mãos. Por isso eu clamo ao Senhor nessa noite, Pai, coloca a muralha de fogo ao nosso redor. E eu repreendo todo o mal que tentar desviar o nosso pensamento, a nossa mente. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Mas levo nossos pensamentos cativos ao teu trono da graça, à tua presença. Para que a tua vontade, o teu poder se manifeste em nosso meio. Para que a tua glória venha e que venha realmente o teu reino. E seja feita a tua vontade em cada coração, em cada mente, em cada alma, em cada vida nessa noite, como a tua vontade, Pai, é feita no céu, em nome de Jesus, amém. Amados, nessa noite eu quero falar para vocês sobre a fé, sobre viver em fé, algo que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias, há algumas semanas. Deus tem ministrado sobre fé ao meu coração. Porque quando eu paro para olhar os dias atuais, o que tem acontecido com a igreja tem crescido, mas não tem se manifestado o poder de Deus como há décadas atrás. Não tem se manifestado milagres como há décadas atrás. Não tem se manifestado dons espirituais dentro da igreja como décadas atrás. E aí, quando eu me recordo, quando eu era criança, comumente a gente via a manifestação do poder de Deus nas igrejas. Milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E com o passar dos anos, isso foi deixando de acontecer dentro das igrejas. Eu comecei a perguntar por quê. Mas a palavra de Deus começa a me dizer o porquê isso tem acontecido. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz o quê? Mas o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Essa palavra em Hebreus começou a falar no meu coração: o justo viverá pela fé. Nós podemos ver que esses heróis bíblicos, os quais nós lemos alguns aqui agora, viveram pela fé. E pela fé Deus manifestou o seu poder, a sua glória, na vida desses homens e dessas mulheres. Porque foram homens e mulheres que viveram pela fé. Só que nos dias atuais, isso não tem acontecido.
E a própria palavra me dá respaldo disso. Na época de Jesus, lá em Mateus capítulo 17, versículo 17, quando Jesus é questionado, ele fala o seguinte: uma geração incrédula e perversa me pede um sinal. E com o passar dos anos, a geração tem se tornado mais e mais incrédula. As pessoas não têm crido, as pessoas não têm fé, as pessoas não creem mais na palavra de Deus. Pastor, e por que você diz isso? Porque hoje as pessoas depositam a sua fé, a sua segurança nas coisas desse mundo. As pessoas colocam fé naquilo que é palpável. As pessoas hoje colocam fé no concurso público. Se eu passar no concurso, agora eu estou tranquilo, eu estou estabilizado, eu estou seguro. Eu tenho um bom plano de saúde, então eu estou seguro porque eu tenho um bom plano de saúde. Eu estou seguro porque eu fiz uma boa previdência privada, então quando eu aposentar eu estou tranquilo. Eu estou seguro porque a ciência tem se multiplicado, a medicina tem melhorado, então quando eu precisar, a medicina vai me ajudar. Eu estou tranquilo porque hoje eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso a todas as coisas, porque a tecnologia tem aumentado. E as pessoas têm colocado a sua fé, a sua segurança em tanta coisa e têm se esquecido de Deus. As pessoas têm deixado de viver pela fé. Mas é engraçado porque aqui em Hebreus, me diz, no versículo 38, capítulo 10, que o justo viverá pela fé. E cadê essa fé? O inimigo tem levantado tantas coisas para destruir a nossa fé. De tal forma que a igreja tem se tornado uma igreja incrédula. Não tem crido. Algum tempo atrás, a maioria de nós aqui falaria assim: é impossível Deus agir na vida dessas crianças como Deus agiu nesse encontro. Deus agiu ou não agiu? Amém? Deus agiu. Por quê? Porque a criança tem fé. Uma criança não esquenta a cabeça com a previdência, com a tecnologia, com a ciência, com o concurso. Não, ela se preocupa com Deus. Quando você fala do amor de Jesus, ela fala assim: é isso que eu creio. Ela tem fé. Ela crê na palavra. Quando você ensina, ela crê na palavra. E é por isso que Deus se manifesta tão tremendamente na vida das crianças. E é por isso que nós precisamos investir nessa geração que está surgindo aqui agora, para que eles cresçam dessa forma, tendo fé. Para que eles não cresçam como a geração tem crescido, como a nossa geração tem crescido, e tem abandonado a fé. E a palavra de Deus nos mostra, como aqui em Hebreus capítulo 11, inúmeros heróis da fé. Porque foram homens e mulheres que creram na palavra de Deus. E o poder de Deus se manifesta através da nossa fé. Nós podemos ver o exemplo de Abel. Abel teve fé. Por quê, pastor? Porque quando ele ia entregar a oferta, ele entregava do seu melhor. Ele separava o melhor da sua oferta para o colocar diante do Senhor. Caim não, Caim dava de qualquer jeito. Aí você fala assim: pastor, eu não tenho prosperado. Você tem dizimado e ofertado com fé? Com alegria? É uma alegria quando eu posso vir no início do mês e depositar aqui o meu dízimo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor tem provido a cada mês, a cada dia. Ele tem me abençoado. Então é uma alegria tremenda eu poder dizimar e ofertar. Queria ofertar mais. E vou em nome de Jesus. Então Abel fazia isso com fé. Por isso Abel achou graça diante de Deus. E a sua oferta foi aceita. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, Ele é dono do universo. Ele só quer ver a sua fé. Ele quer ver a sua alegria em dizimar e ofertar. Daniel foi um homem de fé. Por quê? Porque ele foi lançado na cova dos leões. Ah, beleza, pastor. Tantas outras pessoas foram. Muitas pessoas foram lançadas. Mas talvez pouquíssimos, como Daniel, ficaram vivos. Sabe por quê? Porque ele tinha fé. Ele cria. Quando o rei chegou perto de Daniel, falou assim: Daniel, se você não parar com esse negócio de orar, porque já foi feito o decreto, nós vamos ter que te matar, nós vamos ter que jogar você na cova dos leões.
Rei, então vai ficar difícil, porque deixar de orar eu não oro. Eu não deixo de orar. E no outro dia de manhã, estava lá. Estava lá Daniel, orando, de novo, ao rei: ô camarada desobediente, vou ter que lançar na cova dos leões. Você acha que Daniel ficou apavorado com isso? Não. Daniel estava tranquilo, sabe por quê? Porque ele cria que Deus era poderoso para fechar a boca dos leões. E foi isso que aconteceu. Quando ele foi lançado, ele caiu na cova de braços cruzados. Sabe por quê? Porque ele cria que Deus era poderoso para livrar ele dos leões. Como livrou? No outro dia de manhã o rei chegou: Daniel, você está vivo? Mas ele não acreditava que Daniel estava vivo. Ele não tinha fé. Aí Daniel: eu estou, rei. E foi tão poderosa a fé de Daniel, que o rei se converteu e obrigou o reinado inteiro a se converter também. Conversão em massa. O reino inteiro se converteu. Só a partir de hoje, todo mundo vai ter que adorar o Deus de Daniel. Porque esse homem teve fé, e Deus agiu através da fé dele, porque ele creu na palavra. Quando nós olhamos para todos esses exemplos aqui, podemos pegar mais alguns, como que o muro de Jericó, que foi derrubado, no versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Sabe por quê? Porque o povo de Israel teve o quê? Fé. Quando Deus falou assim: olha, vocês vão andar 6 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Uma semana inteira. Alguns poderiam falar assim: isso aí não vai dar certo não. 7 dias, andou o primeiro dia, nada. Nem poeira saiu da muralha. Andaram o segundo dia, nada. Andaram o terceiro dia, já estava cansado de andar, nada. Muralhas gigantes. Eles construíam casa por cima da muralha, de tão espessas que eram essas muralhas. Mas eles creram. Eles tiveram fé. O Senhor falou para andar 7 dias, então 7 dias eu vou rodar em torno dessa muralha. Eu posso não ver nada os 7 dias, mas a partir do 7º dia, se Ele falou que é 7 dias, no 7º dia vai acontecer. E no 7º dia aconteceu. Quando eles rodaram pela 7ª vez, no 7º dia, as muralhas afundaram dentro do chão. Está lá, a arqueologia escavando, já descobriu a muralha. Está lá, afundou. Ela não caiu, ela afundou no chão. Por quê? Porque o povo teve fé. O povo creu naquilo que Deus poderia fazer na vida deles. Davi, um adolescente de 17 anos, derrubou um gigante. Por que ele derrubou o gigante? Porque ele teve fé. Ele teve fé. E aí eu quero te perguntar, nessa noite, quem aqui nessa noite está enfrentando algum gigante? O gigante da enfermidade, o gigante do problema conjugal, o gigante do desemprego, o gigante da depressão, o gigante da falta de paz interior. Alguém aqui está enfrentando algum gigante? Tá ou não tá? Está enfrentando gigante? E aí eu te pergunto, por que ele ainda não caiu? Por que esse gigante ainda não caiu, meu irmão? Eu vou te falar por que esse gigante ainda não caiu. Sabe por quê? Porque você não teve? Pastor, você está falando que eu não tenho fé? Não, não é isso que eu falei não. Você não teve fé para derrubar esse gigante. Você tem fé sim, senão você não estaria aqui essa noite. Se você está aqui essa noite sentado nessa cadeira, me ouvindo falar, é porque você tem fé. Senão você estaria lá fora. Pastor, então não estou entendendo, eu tenho fé, mas eu não consigo derrubar gigante. Porque você ainda não teve fé o suficiente para derrubar esse gigante que se levantou contra a sua vida. Mas Davi e todos esses heróis da fé nos mostram como eles alcançaram essa fé. Como eles chegaram ao ponto de derrubar gigantes. 1 Samuel, capítulo 17, Davi começa a conversar com o rei Saul. E ele começa a conversar, o rei Saul falou assim: rapazinho, você é louco? Você vai enfrentar o gigante Golias, 2,95 metros de altura, 350 quilos? Um homem violento, nascido e criado para a guerra, treinado para a guerra. Não existe homem na terra que consegue brigar com esse camarada.
Aí Davi começou a contar a história para o rei. Senhor rei, desde adolescente, desde quando eu fui no encontro de crianças, eu comecei a exercer a minha fé. Então eu apacentava as ovelhas do meu pai. E teve uma noite que veio uma raposa. Eu, cacete na raposa, matei a raposa. E eu falei assim, rapaz, não é que o Senhor é comigo mesmo? Eu vim para cá antes de tomar conta das ovelhas, das ovelhinhas, eu orei, e o Senhor me abençoou e eu matei a raposa. Depois da raposa veio o lobo, ele matou o lobo. Depois veio o urso, o que ele fez com o urso? Matou. Depois do urso veio o leão. O que ele fez com o leão? Matou o leão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa exercitar a nossa fé. Você tem fé sim. Só que às vezes você tem uma fé pequenininha. Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus vira para ele e fala assim, se vós tiverdes fé, como um grão de mostarda, ordenarás esse monte, saia daqui e lance-te ao mar. E ele vai. E ele vai. E depois ele termina o versículo 20 dizendo assim, e nada vos será impossível. Abre aí. Esse texto tem que abrir, meu irmão. Você tem que decorar, você tem que marcar na sua Bíblia. Mateus 17, 20. Marca aí. O que está escrito aí? Lê aí na sua Bíblia. Se vós tiverdes fé, como um grão de mostarda. A palavra é como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, misericórdia. Mas é como. Por quê, pastor? Porque a fé ela começa pequenininha. A fé ela começa no dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você deu o seu primeiro passo de fé. Foi o primeiro grande e o mais importante passo da sua vida, quando você deu esse passo de fé e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí essa semente tem que germinar. A partir daí essa semente tem que crescer. E ela vai se tornar a maior de todas as hortaliças e vai dar milhares de sementes. Esse é o poder multiplicador da fé. Isso acontece quando nós exercitamos a nossa fé. E é por isso que o Senhor fala isso, ainda fala assim, e nada vos será, lê aí, final do versículo 20, e nada vos será, não ouvi, e nada vos será, amém, e nada vos será impossível. É por isso que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que você vai derrotar esse gigante, pela fé que você tem em Cristo Jesus, você vai jogar esse gigante por terra, em nome de Jesus, amém? Isso é fé. Pastor, eu creio que esse gigante vai ter que cair. Eu creio que esse gigante não pode se levantar contra a minha fé. Eu creio que esse gigante não pode se levantar contra o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas pastor, como eu exercito a minha fé? Como que eu treino a minha fé? Como é que eu faço para essa fé, do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, se tornar uma grande fé? A palavra de Deus nos ensina, através da história desses vários heróis da fé. E também em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Pastor, então como eu exercito a minha fé? Ouvindo a palavra. Nesse momento, sentado nessa cadeira, você está exercitando a sua fé. Porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Então você está exercitando a sua fé. Toda vez que você ouve uma mensagem, você exercita a sua fé. Toda vez que você adora a Deus, você está exercitando a sua fé. Toda vez que você ora, você exercita a sua fé. Toda vez que você jejua, você exercita a sua fé. Toda vez que você ora por um irmão, você está exercitando a sua fé. Toda vez que você intercede por alguém, você está exercitando a sua fé. Toda vez que você determina a sua saúde, a sua vitória, você está exercitando a sua fé. E a sua fé está crescendo. E a sua fé está crescendo. E a sua fé está crescendo. É isso que Romanos 10, 17 fala. Que eu preciso ouvir a palavra.
que eu preciso exercitar a minha fé. A minha fé precisa crescer e ter uma dimensão tal que não tenha mais gigante. Davi, quando ele ouviu do gigante Golias, eu falei para vocês que lá em 1 Samuel 17 ele começa a conversar com Samuel. E no versículo 36 ele fala algo poderoso com Saul, o rei. Quando ele vira para ele e diz: Saul, eu matei o urso e o leão. E esse incircunciso filisteu vai ser derrotado, porque ele se levantou contra os exércitos do Deus vivo. Amado, ele cria que qualquer pessoa que se levantasse contra o Deus vivo, ele tinha que ser derrotado. É por isso que Davi, quando falaram para ele do gigante Golias, sabe o que ele fez? Ele teve medo. Foi isso que ele teve? Foi isso, crianças, que ele teve? Davi teve medo? Não. Então ele traçou uma estratégia. Ele ficou dias planejando a altura 2,95, uma pedra lançada, vezes a velocidade, distância, tempo de tantos segundos, vou calcular aqui para me matar esse gigante. Foi isso que ele fez? Não. O que ele fez? Ele riu. Ele riu. Aí você pergunta assim: pastor, por que ele riu? Só responde se vocês perguntar. Por quê? Pergunta aí. Por que ele riu, pastor? Por quê? Eu vou te responder agora por que você perguntou. Porque ele falou assim, ó: esse gigante está morto. Quando o gigante desafiou os exércitos do Deus vivo, Davi riu e falou assim: está morto. Mais um louco na terra. Mais um louco. Porque ele está morto. Mas para Davi chegar a essa fé, de ter a certeza que ele ia derrubar o gigante, ele foi treinando a sua fé. Ele foi exercitando a sua fé. Ele começou com a raposinha, com o lobo, com o urso, até chegar no leão e chegar no gigante. Quando o gigante se levantou, a fé de Davi era tal que ele olhou para o gigante e falou assim: esse é pequenininho demais. A minha fé já ultrapassou esse tamanho. Deveria ser maior. Porque mais bonito ia ser o tombo. Davi exercitou a sua fé. Daniel exercitou a sua fé, não foi do dia para a noite que ele foi lançado da cova e tinha certeza que os leões não iriam comê-lo. Ele orava ao Senhor todos os dias. Tem até um corinho de criança que fala: Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Então ele exercitava a sua fé todos os dias. Meu amado, é isso que você precisa exercitar a sua fé todos os dias. Creia na palavra. Quando eu creio, eu estou exercendo a minha fé. Eu estou agindo conforme aquilo que eu acredito, conforme aquilo que eu tenho certeza. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, eu creio. E eu ajo em cima daquilo que eu creio, em cima daquilo que eu acredito. Davi fez isso, Abel fez isso. O povo de Israel fez isso nas muralhas de Jericó. Todos esses grandes heróis fizeram isso. Eles exercitaram a sua fé. Você tem exercitado a sua fé? Pastor, você falou que exercitar a minha fé é eu ouvir a palavra. Por quê? Toda vez que eu ouço a palavra, eu exercito a minha fé. Sabe por quê, meu amado? É porque é na palavra que existem as promessas. E Deus age através das suas promessas. Ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Pastor, quais são as promessas? Vai examinar a palavra. Vai examinar a escritura, que você possa conhecer as promessas. É isso que ele fala. Porque quando eu conheço essas promessas, eu tenho certeza qual é a vontade de Deus sobre a minha vida. E aí eu nunca mais vou falar assim: se Deus quiser. Se Deus quiser, é palavra de incrédulo. Que é isso, pastor? Se Deus quiser, que é isso? É vontade de Deus? Não. Ou você não está sabendo a vontade de Deus? Ou seja, você não está crendo se é vontade dele, se não é. Se Deus quiser. Então ele não vai fazer. Então até contou uma historinha para mim hoje de manhã, depois da pregação. Ele falou que tinha um casal que chegou num sítio e falou assim: ó, nós vamos construir nossa casa aqui, ó. Nós vamos arrancar essa árvore e vamos construir nossa casa aqui em cima.
Aí o João de Barro ouviu. Ele já morava na árvore. Aí correu a Deus. João de Barro esperto, foi a Deus, seu Deus, eu escutei lá um casal falando que vai derrubar a árvore, vai construir minha casa aqui. Eles falaram, eu escutei eles falando claramente que se Deus quisesse, eles iam construir a casa. Aí Deus virou para ele assim, João de Barro, pode voltar tranquilo, não vai construir não. Pode ficar tranquilo. João de Barro voltou. Aí de novo, o casal foi lá outro dia, passaram uns dias, chegaram, olharam aquela vista maravilhosa, um virou para o outro, mas se Deus quiser, nós vamos arrancar essa árvore, vamos construir essa casa. João de Barro ficou desesperado de novo. Foi em Deus, eles falaram de novo que se Deus quisesse, se eu quisesse, eles iam construir aquela casa. Deus falou assim, João de Barro, pode ficar sossegado, filho, volta para sua casa, não vai construir nada. Passaram alguns meses e eles voltaram. Aí o camarada olhou aquela vista, virou para a mulher dele e falou assim, mulher, nós vamos construir essa casa. Aí João de Barro foi de novo diante de Deus, assim, Deus, de novo. Deus falou assim, João de Barro, você aqui de novo? Eu falei assim, Deus. O casal chegou lá e falou assim, olha, nós vamos construir essa casa aqui agora. Aí Deus virou para o João de Barro e falou assim, João de Barro, junta suas trouxas e caça outra árvore, porque agora essa árvore cai. Sabe por quê? Porque o casal teve fé. Porque o casal passou a crer naquilo que eles queriam, no sonho. Passou então, quando eu conheço as promessas, eu passo a viver pela fé? É claro, porque eu passo a compreender qual que é a vontade de Deus sobre a minha vida. Lá em Salmos capítulo 37, versículo 4, 5, diz assim, deleita-te, pois, do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, versículo 5, confia nele e Ele o fará. Promessa. Uai, pastor, então se eu deleitar o meu coração na presença de Deus, Ele vai realizar os meus sonhos? Vai. Ele vai realizar os seus sonhos porque Ele tem prazer em realizar sonhos. Ele tem prazer em cumprir sobre a sua vida os projetos dEle e os seus sonhos. Quando eu continuo andando na palavra de Deus, toda a palavra é cercada de promessas. E lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 também, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? E por que você anda enfermo? Fé. Ele já prometeu. Ele mesmo falou que Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade Ele levou sobre si. Quando eu creio nessa promessa, eu exercito a minha fé. Eu falo assim, não, eu não posso aceitar essa enfermidade na minha vida. Então eu vou repreender em nome de Jesus, ela tem que sair. E eu começo a exercitar a minha fé. Por quê? Porque eu conheço a promessa. Eu conheço a promessa. Ah, pastor, o negócio está tudo arrochado. Peraí, não pode estar arrochado. Porque em Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele fala, levai todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela venha maior o quê? Abastança. Arroxo não é abastança. Pastor, mas todo mês fecha no vermelho, isso não é abastança. Isso não é prosperidade. E ele ainda continua no versículo 11, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa vide. Aí você vê o camarada muitas vezes, o devorador vem e começa a devorar. A farmácia vai e devora um bocado. Aí o carro dá defeito. Pastor, mas meu carro é zero e vive dando defeito. Tem errado. Então manda trocar o carro, às vezes é o carro, ou às vezes é o devorador. Todo mês o carro dá defeito. Todo mês é farmácia. Todo mês é isso. Todo mês é aquilo. E nada anda. Sabe por quê? Porque às vezes você não tem prazer em entregar o seu dízimo e a sua oferta. Promessa. Malaquias capítulo 3, verso 10. Promessa. Quando eu creio na promessa, eu entrego meu dízimo feliz e satisfeito. Porque eu sei que é Ele que me provê. Porque é Ele que me abençoa e é Ele que me faz prosperar. E quando eu faço isso com fé, Deus me abençoa. Por quê? Porque Deus age através da minha o quê? Fé. Vocês vão ter que sair daqui falando essa palavra. Fé. Palavra tão pequenininha. Deus age através da minha fé.
E aí eu vou examinar as Escrituras porque eu preciso conhecer as suas promessas. Mateus capítulo 7, versículo 8. Aquele que pede, aquele que busca, quem bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Pastor, então se eu precisar de uma coisa eu posso pedir a Deus? Pode, está escrito, promessa. Aquele que pede, recebe. E eu tenho fé nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E Deus começa a agir através dessa palavra na minha vida. E Ele começa a conceder tudo aquilo que eu peço a Ele. Porque é nessa palavra que eu creio. Marcos capítulo 16, versículo 17, versículo 18. E esses sinais seguirão os que... A fé de novo aí. Aos que creem. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. Se tomar alguma coisa mortífera, não os fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Que sinais poderosos. Passou, então eu tenho poder para orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada? Tem ou não tem? Tem, promessa. Eu baseio minha fé na promessa. Eu baseio minha fé na palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. E eu começo a exercer a minha fé quando eu começo a orar pelas pessoas. A primeira vez que eu vi isso, quando eu ainda era adolescente. Nós fomos fazer evangelismo numa outra cidade chamada Recreio. E nós passamos pelas ruas fazendo evangelismo. E de repente eu deparei com uma senhora. E comecei a falar com ela de Jesus. Falei assim, olha, mais à tarde a gente vai estar fazendo um culto lá na praça. Queria que a senhora fosse, tal, para ouvir a palavra de Deus, não sei o quê, papapá. A mulher, a senhora virou para mim e falou assim, filho, eu até iria, mas eu estou com muita dor de cabeça, então não vai dar para mim ir. Eu falei assim, ó a minha oportunidade. Eu vou orar para ela, ela vai ser curada. Vai ser. Aí beleza, eu falei assim, se eu orar para a senhora for curada, essa dor de cabeça foi embora, a senhora vai? Aí eu falei assim, eu vou, ué. Orei por ela. No final da tarde, no final do culto, a senhora lá, chegou perto de mim e disse, meu filho, você orou, a dor de cabeça foi embora mesmo. Fé. Fé. Eu criei na promessa. E aí começou a orar, orando para uma senhora que eu nunca vi na minha vida. E depois para um menino, depois por outro. E aí você vai exercendo a sua fé a cada dia. Você vai exercitando a sua fé. E a sua fé vai crescendo. Aí chega o ponto daqueles grandes homens de Deus. Que eu ainda quero chegar à dimensão da fé deles em nome de Jesus. Que eles levantam a mão e todas as pessoas são curadas na hora. Por quê? Porque eles exercitaram a sua fé. Eles praticaram a fé. Então o que eu tenho para falar para você nessa noite, pratique a sua fé. Exerça a sua fé como esses homens exercitaram a sua fé. E todo livro tem promessa, pastor? Todo livro tem. Nós falamos de Mateus 7:8, nós falamos de Marcos 16, Lucas 10:19, eis que lhes dou poder. Pastor, tem o poder? Tem. Você tem mais poder que o super-homem. Eis que lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Pastor, eu tenho esse tanto poder assim? Tem. Através da sua fé em Jesus Cristo, você tem esse poder. Se eu creio na palavra, se eu creio em Jesus, eu tenho esse poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força maligna. Ah, pastor, então, manifestação demoníaca, não tem que me preparar, jejuar antes. Se você for jejuar antes, preparar antes, o camarada já morreu endemoniado. Você tem que ir exercitando sua fé. Para quando o cara precisar te ligar, seu irmão, vem cá que está acontecendo um problema aqui em casa, aqui, que nessas horas eles lembram dos crentes. Ligou para você, você já está preparado, porque você já tem fé. Você vai chegar lá, vai levantar a mão e vai ter que sair. O demônio vai ter que sair. É impossível dele ficar. Por quê? Porque o Senhor te revestiu de poder. O Senhor te revestiu de autoridade. Está lá, promessa, Lucas 10:19. Mateus, Marcos, Lucas, João 10:10. O ladrão veio senão a matar, roubar mas eu vim para que tenham vida. E tenham vida em... Mas que abundância é essa que você está vivendo, meu irmão? Que abundância é essa? Pastor, mas lá em casa é só problema. Pastor, lá em casa é só dor de cabeça. Lá em casa fulano está enfermo, ciclano está com depressão, fulano está com cartão já estourado. Não sei. Mas que abundância é essa?
de João 10:10. Promessa. Você tem que crer na promessa. Quando você crê na promessa, você diz, Senhor, hoje eu descobri mais uma promessa. Então eu vou viver pela fé nessa promessa. Eu vou crer nessa promessa. Eu vou exercitar minha fé nessa promessa. A tua palavra diz que o Senhor veio para que eu tenha vida em abundância. Então a partir de hoje eu vou viver em abundância, em nome de Jesus. Vai ter abundância sobre a minha vida, vai ter abundância sobre a minha casa, vai ter abundância sobre a minha família, amém? Promessas. E como é que eu conheço essas promessas? Quando eu examino as Escrituras. Quando eu começo a examinar as Escrituras, eu começo a entender e compreender as suas promessas. Olha as crianças como chegaram aqui e falaram que foram revestidas de poder, foram batizadas com o Espírito Santo. Mas que loucura é essa, pastor? Que essas crianças estão dizendo, isso é verdade? É claro que é. Atos capítulo 1, versículo 8. O que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8? O que está escrito? E o quê? E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Foi por isso que essas crianças foram cheias do Espírito Santo, porque elas creram nessa promessa. Elas tiveram fé. E quando elas creram nessa promessa, o Espírito Santo inundou a vida delas. E a partir de hoje elas serão testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E toda vez que elas pregarem o evangelho para uma outra coleguinha, para uma outra criança, elas serão revestidas do Espírito Santo. Toda vez, meu amado, que você fala do amor de Deus para uma outra pessoa, você é revestido do Espírito Santo de Deus. Toda vez que você prega o evangelho por um vizinho, para um amigo, para um familiar, você é revestido do Espírito Santo. Promessa, está aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, Romanos 14:17. O meu reino não é comida nem bebida, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Pastor, eu não tenho vivido justiça na minha vida. Pastor, eu não tenho vivido momentos de paz, eu não tenho vivido momentos de alegria. Meu amado, toma posse de Romanos 14:17. Creia nessa promessa sobre a sua vida. Porque o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. E é isso que Deus quer sobre a sua vida. Deus quer que você viva em paz. Ele quer que você tenha alegria, e uma alegria que vem do Espírito Santo. Não a alegria de ter faturado mais hoje, ou porque receber uma coisa aqui, uma coisa ali, não, mas uma alegria constante. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus morando em mim. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu sou o quê? Eu sou alegre, eu sou feliz. Uma alegria que o mundo não pode conhecer, porque não tem a presença do Espírito Santo nela. Eu creio nessa promessa, eu vivo essa promessa. E é por isso que eu vivo feliz, por isso que eu vivo alegre. Amado, o que é necessário? Que você examine as Escrituras. Por quê? Porque nelas contém o quê? Promessas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, pouco também. Mas quem semeia em abundância, lei da semeadura. A palavra de Deus diz que nós colhemos a 30, 60 e a 100 por um. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que semear mais oferta para ganhar mais. Não é só isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que semeia abundância, com abundância ceifará. É só dinheiro? Não. Isso é o mínimo. Quando eu semeio a bênção sobre a vida de um irmão, eu vou colher muito mais bênção sobre a minha vida. Quando eu semeio o perdão sobre a vida daquele que me ofendeu, eu vou colher 100 vezes mais bênção sobre a minha vida. Quando eu semeio uma oração sobre a vida de quem precisa, alguém que está passando por um problema, eu intercedo por ele. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo a sua oração. E quando Deus vê você intercedendo por alguém, a sua colheita é 100 vezes mais. É o que está escrito aqui. E é nessa promessa que eu creio. É nessa palavra que eu creio, é essa palavra que eu vivo. Por isso eu sou abençoado, por isso você é abençoado quando você se doa, quando você intercede,
quando você ora por alguém, quando você abençoa alguém. Amém, igreja? Amém? Amém. Achei que o pessoal estava dormindo, mas estão ouvindo. Glória a Deus. Então eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso crer nessas promessas. E todo livro tem, não vou ficar aqui senão falando, senão eu poderia falar que até Apocalipse, que todo livro tem N promessas. Mas eu quero finalizar com Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso algumas coisas em Cristo que me fortalece. É isso que está escrito? É isso? Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Que promessa. Que palavra. Se eu creio nessa palavra, meu irmão, eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque é Ele que me fortalece. Eu posso vencer o gigante que se levantou contra a minha vida. E é por isso que eu determino que você vai vencer esse gigante em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai derrotar esse gigante, porque você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. É Ele que te dá força. É Ele que guerreia por você. Ele é o Senhor dos exércitos. E é nessas promessas, é nessa palavra, é nesse Deus que Daniel creu. É nesse Deus que Davi creu. É nesse Deus que Paulo creu, que Pedro creu. É nesse Deus que esses heróis da fé, que Enoque, um homem que andou com Deus e foi transladado, que Abraão, amigo de Deus, foi nesse Deus que eles creram. E é por isso que eles receberam tanto. E é porque eles viveram pela fé, que tudo que eles fizeram, tudo que eles faziam prosperava. Tudo que eles tocavam era abençoado, porque eles viviam pela fé. Quem tem interesse em conhecer as promessas de Deus? Quem tem? Amém? Examine as Escrituras. Examina. É examinando as Escrituras, é lendo a palavra, é ouvindo a palavra, que você vai conhecendo as promessas. E quanto mais promessas você conhece, mais fé você tem. E mais gigante você derrota. Em nome de Jesus. Amém?